fluxo periódico das águas do oceano que se elevam e se abaixam alternadamente durante os dias. Em qualquer massa de água existe maré, porém apenas naquelas que possuem uma grandeza suficiente podemos percebê-la. Hoje em dia, essa questão é explicada pela relação desse fenômeno com os astros, principalmente a Lua. As primeiras ideias da relação entre a maré e os astros surgiu na antiguidade com Plínio o Velho. Porém, ele não conseguiu encontrar algo que pudesse comprovar sua hipótese. Além deste, Bartolomeu Anglicos também ajudou nessa teoria, dizendo que, assim como o ímã atrai o ferro, da mesma forma a Lua move e atrai para si o oceano. Já no século XVII, Isaac Newton conseguiu comprovar essa relação com a lei da gravitação. Segundo a lei da gravitação, o Sol atrai os planetas, a Terra atrai a Lua e todos os corpos que estão perto dela. As atrações entre os corpos, independente do tamanho e de quais sejam, são mútuas, isso é, possuem mesmo módulo, constituindo assim um par de ação e reação. A Lua é o único planeta satélite da Terra. Ela a acompanha em sua órbita em torno do Sol e também gira em torno dela, num período de 28 dias. A Lua possui um ciclo de 4 fases. Quando ela está mais próxima do Sol, temos a Lua nova. Em seguida, ela gira um quarto da Terra e se encontra na posição de Lua crescente. A terceira etapa é quando se localiza mais distante do Sol e é chamada de Lua cheia. A última fase da Lua é no momento em que está na posição oposta à Lua crescente, cujo nome é minguante. Depois disso, não será possível mais vê-la, e então ela vai completar o ciclo, retornando à posição de Lua nova, iniciando outro. A maré cheia, ou pré-mar, ocorre quando o Sol, a Lua e a Terra estão alinhados, ou seja, Lua cheia ou Lua nova. Esta fase da maré depende da constituinte lunar, durando 12 horas e 25 minutos, aproximadamente metade do dia. Já a maré viva depende da constituinte solar, ocorrendo no momento em que o Sol e a Lua estão em oposição ou conjunção, isto é, junto com a maré cheia. Assim, a influência dos dois astros se soma. A maré baixa ocorre no momento em que a Lua se encontra perpendicular à linha do Sol e da Terra, ou seja, Lua crescente ou Lua minguante. Assim como na maré cheia, depende da constituinte lunar, tendo aproximadamente o mesmo tempo de duração. Há um intervalo de em média 6 horas entre cada uma, que varia conforme o local. A maré morta, assim como a maré viva, depende da constituinte solar, mas acontece no mesmo instante que a maré baixa, tendo, portanto, influências inversas do Sol e da Lua, que se subtraem. A força só não é nula, pois a atração da Lua em relação ao Sol é maior. O estudo das marés é muito importante por várias razões. Uma delas é para a navegação, pois os navegadores devem aproveitar o momento de maré cheia para facilitar a entrada de grandes navios em portos pequenos. Outro fator ao qual essa descoberta favorece é para a construção de canais e represas, pois, apesar de não terem um impacto muito grande com o fenômeno das marés, são massas de água e, por isso, também recebem a influência dos astros. Uma consequência extremamente importante dessas teorias foi o fato de se obter energia elétrica através da chamada energia maremotriz, que tem semelhanças com a energia hidrelétrica. A ideia de aproveitar das marés para ter energia surgiu por volta do século XI, com a construção de moinhos. Porém, apenas em 1967, com os franceses, foi criada a primeira central maré elétrica. A energia maremotriz é considerada uma fonte limpa, ou seja, não produz danos ao ambiente e é renovável. Para a obtenção dessa, é preciso de no mínimo um desnível de 5 metros entre a maré cheia e a baixa, mas são poucos os lugares que possuem esse padrão, pois é considerado alto. Mesmo assim, a maior usina maré elétrica apresenta 20 metros de desníveis, localizada na costa leste dos Estados Unidos, desde 1984. A partir desses desníveis, quando a maré está cheia, turbinas localizadas dentro da água são acionadas movimentando a água de tal forma que gera energia elétrica. Assim, é possível encher os reservatórios com essa água. No momento em que a maré é baixa, as turbinas não estão em contato com a água do mar. Assim, o reservatório com água sofre um processo de esvaziamento, fazendo com que a água passe pelas turbinas gerando energia, ou seja, no processo contrário ao inicial, tendo com isso uma energia renovável.
Em termos físicos, podemos concluir que a energia maremotriz é provinda tanto da energia cinética da água, que é o movimento da maré, quanto a uma energia potencial, o desnível. As construções das usinas, infelizmente, tendem a ser caras, pois, além da construção da usina, é preciso serem feitas barragens, canais e sistemas que protejam as cidades litorâneas. No Brasil, ainda não existem essas usinas, apesar de terem locais com condições apropriadas, por causa do custo. Mesmo sendo considerada uma energia limpa, ela pode gerar riscos para seres que têm como seu habitat as águas do mar. Por isso, estão sendo estudados outros meios de produzir energia limpa, que não atingem as áreas litorâneas, como a energia flutuante, dada pelas ondas. Nós sabemos que não foi encontrado até agora nenhum planeta com água. Sendo assim, não seria possível a existência das marés. Ao contrário do que imaginávamos, existe um fenômeno bem parecido no astro Io, que orbita Júpiter. Io é muito semelhante à Lua, porém apresenta um tamanho um pouco maior. É o astro mais próximo de Júpiter, assim, a atração deles é muito forte. Sabe-se que a superfície dele é completa de vulcões ativos, e uma das explicações para este fenômeno é a atração magnética entre os corpos. Quando Io atravessa o campo magnético de Júpiter, gera um sistema de energias entre o planeta e os 4 astros que o orbitam, assim aquecendo Io, e é este o aumento de temperatura que causa o vulcanismo. Por isso, a superfície de Io está sempre se modificando, já que existem muitos vulcões ainda ativos. Conclui-se assim que, mesmo não tendo água, essa atração também pode ser chamada de força das marés.